Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, trazendo hoje para vocês o comparativo do iPhone 14 Pro Max versus o iPhone 13 Pro Max. Será que mudou muita coisa? Será que vale a pena você fazer o upgrade, para o novo modelo da Apple? Vamos falar sobre isso, vamos comparar os dois aparelhos lado a lado, que são muito parecidos, pelo que vocês podem ver, Não tem muita diferença entre os dois bichinhos aqui, muda um pouco o tamanho da câmera, mas o restante é bem parecido, mesmo formato, mesma pegada, quase o mesmo peso, e a gente vai mostrar tudo no detalhe para vocês, tá bom? Mas galera, antes da gente começar o vídeo, eu quero dar uma dica muito legal para você que está pensando em mudar para o iPhone, que tem um Android e está pensando em vir para o mundo da Apple. E existe aquela dificuldade que é como eu vou fazer a transferência do meu WhatsApp, Essa é uma dor de cabeça enorme quando a gente quer mudar de sistema, quando a gente sai do Android e vai para a Apple. E aí que entra o iCare Phone Transfer da Tenorshare, gente. Esse é um aplicativo, um software, na verdade, muito legal, que vai te dar a opção de fazer backups do seu WhatsApp. Seja o WhatsApp normal, seja o WhatsApp Business, é uma ferramenta super intuitiva, super fácil de utilizar, que te dá várias formas de você fazer backup. Então você pode transferir todas as suas conversas do WhatsApp que você tem no Android para o seu iPhone. E é claro que se você precisar fazer vice-versa, também tem essa opção, tá bom? A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês poderem conferir. É super fácil de utilizar. Ele pode fazer não só backups de um celular para o outro. Você pode mandar um backup, você pode salvar, na verdade, um backup no seu computador. Você pode fazer de celular para celular. Você pode ter todas as suas conversas salvas aonde você preferir. É muito importante a gente manter, o backup das conversas para diversos fins, seja para organização, seja para fins legais, muitas vezes, seja para você não perder o histórico aí de fotos, do que você quiser, e essa ferramenta vai te ajudar muito. Então, galera, não esquece de conferir aqui na descrição o Tenorshare iCare Phone Transfer para você já instalar e já fazer o seu backup com muita segurança, não só de celular para celular, mas também pode salvar no seu computador um backupzinho local, é bem legal, Porque caso você perca o celular, você tem um backup ali com você também. Então a ferramenta te dá várias soluções, é só clicar aqui, é super fácil de fazer, tem tutorial, tem tudo para você poder fazer a transferência das suas conversas, tá bom? Bom, galera, dito isso, vamos começar o comparativo aqui, Eu quero começar mostrando para vocês um pouco a parte externa do aparelho. Vai ser um comparativo bem objetivo para você entender se vale a pena ou não fazer um upgrade e as principais diferenças entre os dois modelos. E outra coisa importante, a gente vai dar uma olhada nas câmeras, mas não vai ser um comparativo de câmera aqui. Depois eu vou fazer um vídeo dedicado para isso, mas a gente vai dar uma zapeada nas fotos rapidamente aqui, tá bom? Mas vamos começar pelo design dos aparelhos, gente. Primeira coisa que a gente observa é que quase nada mudou, tá? O formato do aparelho é o mesmo, a pegada é a mesma. As câmeras tivemos sim diferença, não no formato, mas no tamanho. Olha aqui a do iPhone 13 Pro Max e olha a do iPhone 14, como ela é maior. Dá para perceber lado a lado aqui que o módulo é maior, porque é um sensor de 48 megapixels versus um sensor de 12, na geração anterior. E ele também é mais saltado, vocês podem ver isso aqui lado a lado. Então isso é a única diferença física que você percebe no aparelho. Outra diferença que percebemos aqui entre eles. Aqui do lado, no iPhone 13 Pro Max, você vê a entrada do chip, tá? Para você fazer as suas ligações. Já no 14 Pro Max, que eu tenho em mãos, que foi comprado nos Estados Unidos, não tem nada, olha só, nem de um lado e nem do outro lado. Por quê, gente? Porque esse modelo aqui, ele não tem mais o chip físico. Os modelos vendidos nos Estados Unidos é só o eSIM, que é o chip eletrônico. Se você tem dúvida do que é um eSIM, de como é que funciona, se é compatível ou não aqui no Brasil, eu já adianto para você que vai funcionar com as principais operadoras. Claro, Vivo e TIM, todas têm. Eu já estou utilizando o eSIM aqui. Mas, é claro que é bom você se informar, dar uma ligada aí na sua operadora, na sua cidade, mas se você comprar o seu iPhone no Brasil, ele vai vir com o chip físico ainda, tá legal? Eu fiz um vídeo dedicado só para falar sobre isso, e a gente deixa aqui na descrição para vocês. Partindo agora para a tela do aparelho. Nós não tivemos basicamente nenhuma mudança perceptível, mas isso não significa que não houveram mudanças, tá, gente? Nós temos basicamente aqui uma tela mais brilhosa no iPhone 14 Pro Max e também com um pouquinho mais de resolução e menos bordas. Quase não é perceptível. Vou até tirar do modo escuro que a gente está aqui, lembrando que o iPhone 14 Pro Max
é o nosso Dynamic Island aqui na tela, que a gente já vai falar disso para vocês, tá? Que é uma das únicas diferenças físicas também que você encontra, além da mudança da câmera. Então olha só, galera, olhando os aparelhos aqui lado a lado, não é perceptível a diferença de borda, tá? Ah, o iPhone 14 Pro Max é mais fino. Tudo bem, coisa pequeniníssima. A única grande diferença que a gente percebe aqui na tela é o quê? O novo Note, né? Que na verdade é o chamado Dynamic Island no iPhone 14 Pro Max versus o Note antigo que a gente tinha no iPhone 13 Pro Max, que agora mudou e tem sim uma interatividade com o celular, que a gente vai falar melhor disso, se faz tanta diferença no uso do dia a dia. Mas basicamente é isso. É perceptível no dia a dia? Pouca coisa. Uma coisa que dá para você ver é que realmente o brilho do iPhone 14 Pro Max ele é maior em situações de muito sol. Ele chega a 2.000 nits de pico de brilho, versus 1.600 nits do iPhone 13 Pro Max. Então é claro que isso ajuda, mas não é um fator que, meu Deus, você precisa trocar de aparelho porque isso vai mudar a sua vida. Não, não é nada gritante. E em relação ao restante, gente, das specs, taxa de atualização aqui, os dois são 120 Hz, né, com a tecnologia ProMotion da Apple. Você não vai ter nada de diferença de fluidez no uso, nem nada disso, quando você fala da tela. É tudo muito parecido, muito igual. Então, em relação a isso, você pode ficar sossegado. Tempo de abertura dos aplicativos também não mudou muita coisa, né? Vocês podem ver que é basicamente a mesma coisa, apesar da gente ter a 16 Bionic aqui, que é um chipset mais novo, a gente vai falar sobre isso, mas não é nada que vá mudar o seu uso no dia a dia, de forma alguma, nem para as atividades mais pesadas. E olha só, gente, eu até mudei o fundo da tela aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem o Dynamic Island que a gente vai falar, tá bom? Outro ponto que muda é a questão do Always On Display. O iPhone 14 Pro Max, ele tem a tela sempre ligada, tá? Então eu vou travar os dois aparelhos, ó, travei o 13, ele já tinha até travado sozinho, apaga a tela. O 14 Pro Max, ele diminui, né, o brilho da tela, mas ele continua com as informações disponíveis. Quando você levanta, ele liga. Se eu apertar, travou de novo, tá vendo? Então ele tá travado, mas eu tenho acesso aqui, eu consigo ver as informações. Se eu der um duplo clique, ele fica mais iluminado e depois ele volta ao normal. Então você tem essa diferença também de uso aqui entre os aparelhos. Becker, mudou a questão do consumo do iPhone 13 Pro Max para o iPhone, perdão, do iPhone 14 para o iPhone 13? Olha, gente, eu tô sentindo que o 14 Pro Max está sugando assim um pouquinho mais de bateria. Eu costumava chegar no final do dia com o 13 em torno de uns 30%, vai, 35%. Agora, eu tô chegando aqui no 14 Pro Max com uns 20%, às vezes 17%. Pode ser por causa do Always On Display? Pode ser, mas também pode ser por causa do iOS 16. Tem muita gente falando que percebeu que aumentou o consumo de bateria com o iOS 16, então eu não consegui ainda definir exatamente. O Always On Display, quando ele detecta que você está num ambiente muito escuro, ele escurece a tela de uma vez. E quando você coloca ele assim, ele também identifica e apaga a tela. Quer ver? Ó, vamos ver se dá para mostrar para vocês. Ó, não, deixa eu travar. Vou ver aqui, vamos ver se ele vai... Ó, não, ele não desligou totalmente, mas olha que interessante. Eu vou colocar a mão no sensor, vou travar o aparelho e vou colocar a mão no sensor. Ele vai diminuindo mais ainda ó, tá vendo? Ó como ele apagou. Ó, quase zerou. Por quê? Porque, ó, zerou, tá vendo? Porque ele vai entender, quando você vai dormir, quando você está num ambiente muito escuro, ele apaga totalmente a tela. Então esse sensor aqui, ele funciona de acordo com o ambiente que você está e te ajuda, é claro, a economizar bateria. Mas eu acho que algum impacto, é claro, que vai ter, né, gente? Não existe milagre, é uma tela ligada, mesmo ela sendo ligada com 1 Hz ali de atualização, você vai ter, né, ainda assim um gastinho a mais. Basicamente falando de uso de tela, é isso. Agora vamos entrar em funcionalidades. Deixa eu desbloquear aqui. E quando eu falo funcionalidade, gente, é em relação ao Dynamic Island, que é a ilha dinâmica, né, que a Apple deu o nome. Você tem aqui os sensores, mas você tem um buraquinho no meio que é um outro sensor para detectar toque. O que isso aqui te entrega de vantagem em relação ao iPhone 13 Pro Max, que não tem interação nenhuma aqui com o Note? Você vai ter basicamente algumas coisinhas, como por exemplo, uma multitarefa. Então, são vários aplicativos que funcionam, aplicativo de música, aplicativo de várias coisas que você pode utilizar. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui o YouTube Music para vocês verem. Vou dar um play aqui, deixa eu tirar, né, o som para não ter problema. Fechei e olha só, ele passa aqui para cima, tá vendo? Então, ele é interativo, você pode apertar e segurar, passar música, né, dar play pause, você consegue
adiantar aqui ó, o espaço da música, e isso funciona para várias coisas, como por exemplo, a função de relógio. Então, digamos aqui, vou colocar relógio, olha só, relógio, era lá, relógio, vou abrir ele, vou iniciar um cronômetro, fechei, e pronto, nós temos aqui, na verdade, como estava o YouTube aberto antes, ele não ativou, mas você tem outras funcionalidades. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir ele, vou fechar aqui o YouTube Music, e ele sumiu. E aí o cronômetro, iniciei, fechei. Pô, tá, era para ter ido, hein, gente? Por que ele não está indo? Olha só, será que pegamos um bug da Apple aqui? Vou fechar. Pode ser que eu tenha comido pelo fato dele estar lá, já ter uma interação quando eu comecei, ele não foi. Ó, gente, deveria ter ido. Não sei por que não está indo. Vamos pegar um outro aqui. Gravador aqui. Vamos começar uma gravação, vou fechar e pum, ele aparece aqui. Tá? O cronômetro era para ter funcionado, não sei porque ele não foi. Então você tem vários aplicativos que já estão funcionando, tá, com isso. Os desenvolvedores vão adicionar mais funções, mas você tem um multitarefa rolando. Ligação aparece aqui, áudio de WhatsApp aparece aqui, várias coisas que vão sendo agregadas. E é aquela coisa, segurou, ele abre um menu maior para você poder selecionar o que você quer. Se você clicar, ó, dá um toque, ele abre de uma vez, tá bom? Então é basicamente isso que você tem de vantagem. Ah, Becker, fora isso, tem alguma grande vantagem? Não. Você gostou? Você acha que faz sentido, que isso dá uma diferença absurda de uso do iPhone 13 para o iPhone 14? Não dá uma diferença absurda, tá, gente? Não é algo que vá mudar a sua produtividade no iPhone. É claro que ter é uma vantagem, mas eu não considero que é algo que você precisa ter, que você precisa pular do iPhone 13 para o iPhone 14 para ter isso. Então, é bem-vindo, tá? É uma integração de software feita muito bem com o hardware, mas ainda assim ela é dispensável para quem tem um iPhone 13 e usa no dia a dia. É como se você tivesse um atalhozinho para multitarefa um pouco mais fácil. Falando de hardware, galera, de desempenho, você pode ficar sossegado que você nem precisa, assim, se preocupar em pular para o 14 se você estiver no 13. Por quê, gente? Porque a gente tem dois chipsets muito poderosos. O 13 Pro Max roda tudo que você precisa, edita todos os vídeos que você precisa, grava em 4K 60, assim, enfim, não faz sentido em termos de desempenho você se preocupar com isso. É claro que nós temos no iPhone 14 Pro Max o A16 Bionic, que é mais potente, tem mais processamento, mas não é nada que faça sentido mesmo para o usuário mais exigente, tá bom? Ele não vai te dar diferença no uso do dia a dia, num desempenho para jogo, num desempenho para fazer coisas pesadas como edição, nada disso. Então, em relação a isso, você pode ficar em paz. Nem adianta eu mostrar aqui para vocês na tela, nada, porque funciona, como vocês já viram, funciona tudo basicamente no mesmo tempo, na mesma velocidade, tudo muito rápido, abre tudo praticamente igual, tá? É um comparativo bobo de se fazer em relação a isso, tá bom? Então não precisa se preocupar, não é fator de decisão para a troca do iPhone isso aqui. Mas em relação à câmera, Becker, como é que é esse negócio? O iPhone 14 Pro Max destrói o iPhone 13? Não destrói, tá, gente? O que acontece? Nós tivemos sim uma evolução. O iPhone 14 Pro Max tem um sensor de 48 megapixels na câmera principal, o que dá uma vantagem, né, de você poder cruzar os pixels em baixa luz. Ele tem um desempenho teoricamente melhor em baixa luz. Ter mais pixels não significa melhor desempenho em baixa luz, mas foi uma evolução. A câmera ultra-wide também absorve mais luz agora, e a câmera de telefoto, que é 3 vezes zoom, também está um pouco melhor. Na verdade, ela é basicamente igual a do 13 Pro Max, só que teve uma pequena mudança em termos de processamento. Então, assim, eu não acho também um fator absurdo que vá te fazer diferença. O iPhone 13 Pro Max é um celular muito bom em fotos. E um detalhe, gente, que eu tô achando engraçado é o seguinte: quando o iPhone você aponta ele para tirar foto, em situação de baixa luz, ele identifica automaticamente se precisa ou não do modo noturno. Daí ele mostra uma bolinha que você clica ali, e aí ele vai ativar isso para você poder até aumentar um pouco o tempo ou não, se você quiser, mas é automático. Como o iPhone 14 Pro Max tem um sensor maior, em situação de baixa luz, muitas vezes ele entende que não precisa ativar o modo noturno, porque o sensor dá conta, por ser maior e absorver mais luz, e a foto acaba às vezes ficando pior do que a do iPhone 13. Por quê? Porque do iPhone 13 ele ativa em mais situações o modo de baixa luz. E aí é uma coisa complicada, né? Porque, pô, não faz sentido. Então talvez a Apple precise mexer um pouco no software para fazer ele entender que, olha, ative mais o modo noturno, porque a foto vai sair melhor. Mesmo o sensor dando conta de não usar o modo noturno, você perde qualidade, você perde nitidez.
Então deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui as fotos, quer ver? Eu fiz uma pastinha de comparativo dos aparelhos, para a gente poder olhar aqui, calma lá. Então aqui é o iPhone 13 Pro Max, e aqui é só vocês olharem o Note sempre para identificar, tá? E aqui é o iPhone 14. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Ó, esta foto é uma foto que demonstra bem isso. Deixa eu virar eles. O iPhone 13 Pro Max, vocês estão vendo que a foto está mais iluminada, né? Tá tudo ok. E quando a gente pega o iPhone 14, ele está mais subexposto. Ele está um pouco mais escuro, com menos detalhe. Se eu der um zoom aqui no iPhone 13, olha só. Vocês estão vendo como é que tá, né? Agora eu vou dar um zoom aqui no iPhone 14. Opa, vamos lá. Eu tô com menos detalhe. Vocês estão vendo? Olha meu rosto como tá mais esquisito, mais escuro, versus o iPhone 13. Por que disso? É o que eu acabei de falar. Ah, então quer dizer que é melhor a câmera do iPhone 13? Não, mas ele ativou o modo noturno, enquanto o iPhone 14, por ter um sensor maior, não ativou. Então precisa de um acerto de software aí. Mas olhando as fotos aqui lado a lado, galera, deixa eu colocar aqui no modo exibição, a gente não tem quase diferença. As fotos são muito parecidas. Nas condições de luz normal do dia a dia, você vai ter dois aparelhos muito bons. Ah, ele tem uma leve diferença, Becker? Às vezes tem uma questão ali de uma ser um pouco mais contrastada, um pouquinho mais saturada que outra. Eu tenho percebido que o do iPhone 14 está com um pouco mais de saturação nas fotos e contraste, mas não é nada que você vai perceber. Agora, quando a gente fala da câmera de selfie, aí eu senti uma melhora sim. Se você ver aqui, a gente tem uma foto ok, né, no iPhone 13. Agora, quando a gente entra para o iPhone 14, você tem mais detalhe. Não vai dar para ver muito aqui no vídeo, mas melhorou o low light do iPhone 14 na câmera frontal e o nível de detalhe nas fotos, tá bom? Aqui é bem perceptível. Se você olhar, olha... Se você olhar, olha, é bom, né, gente? Se você olhar, o nível de detalhe aqui no meu rosto é mais nítido aqui no iPhone 14, tá? No 14 Pro Max. Então nisso sim a Apple falou que tinha melhorado, melhorou. Mas nossa, Becker, é a melhor selfie do mercado? Não, de longe não é, tá? A Apple sempre teve a selfie bem mais ou menos, principalmente em situação de baixa luz, e continua sendo uma selfie ok, só melhorou em relação ao que era, tá? Não esqueçam disso. Aí temos outras fotos aqui de comparativo, que não muda muita coisa também, né? Nós temos aqui, basicamente, mesmo resultado, mesma situação de baixa luz. O iPhone 14 Pro Max performa sim melhor em baixa luz, mas não é gritante. Volto naquele ponto, não é nada que dê grande diferença. Olha essa situação aqui, vocês percebem? Se eu falar para vocês qual que é qual, vocês não vão saber. É tudo muito parecido nesse sentido. A gente vai colocar algumas fotos aí rapidinho para vocês e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam das fotos lado a lado. Bom, gente, vocês viram aí, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? O vídeo em si também não teve muita mudança. O vídeo basicamente, assim, a gente tem agora uma filmagem em 4K no modo cinema, no iPhone 13 Pro Max, ele filma num formato um pouco mais detalhado, mas nada que para o usuário normal vá fazer uma gritante diferença. Se você é uma pessoa de audiovisual, você vai saber exatamente o que você precisa, mas não sinto... Assim, diferença de filmagem no dia a dia, basicamente a mesma coisa. A única grande coisa que mudou é o modo super estabilização que você tem agora no iPhone 14 Pro Max. Então, quando você entra aqui na câmera, deixa eu abrir o aplicativo para vocês verem, você vai ter aqui vídeo, vou virar de lado, e aí você tem este ícone, que é o quê? O modo super estabilizado, que vocês vão ver algumas cenas aí que a gente fez quando a gente estava lá em Portland viajando, e nesse modo aqui você pode correr que nem um louco, assim, balançar o celular, e ele vai ficar como se fosse uma GoPro, né? Ele vai ficar super estabilizado. O iPhone 13 Pro Max, nem o 13 Pro tem isso, nenhum celular da geração anterior tem. Então é legal?
é legal, mas não é um deal breaker, um negócio que você, meu Deus, vou trocar de celular por isso também. Galera, então é o seguinte, vocês estão vendo no modo super estabilização agora, dá pra usar na câmera ultra wide e na câmera principal. O que esse modo faz? Ele cropa, ele filma mais no meio do sensor principal, tá? Né? Do modo 4K. Então a gente tá vendo um 2 ponto alguma coisa K, 2.5K, alguma coisa assim, pra ele ter bastante estabilização. É tipo como se fosse uma GoPro, uma Action Cam. Então eu vou correr agora, o Jackson vem atrás de mim e ele não vai se preocupar em estabilizar muito. Vamos lá, Jackson. Corre, corre, corre. O Jackson tá correndo, galera. Vai pro Brasil! Então, você fez na principal ou na ultra wide? Principal. Galera torcendo pro Brasil aqui, ó, reconhecendo que era português, viu, Jackson? Agora vamos fazer na ultra wide. Põe na ultra wide pra galera. Já botei. Já tá, vamos lá. Vem, Jackson, vem. Corre, corre, Jackson. Ó, tá tremendo bastante o celular que eu tô vendo aqui, gente. Então assim, o Jackson correu e o celular tava assim. Aí pra você apareceu estabilizado? Não. Não? É na pós-produção. Tá, então beleza. Aí depois vocês vão ver o resultado. Vocês já viram o resultado já feito. Aí comentem aqui o que vocês acharam, beleza? Agora, uma coisa boba que a Apple fez e que eu gostei bastante, gente. Por isso que eu falo, às vezes o segredo tá nos detalhes. Que era uma coisa que eu sentia falta e não sabia exatamente o que era que me incomodava. É isso aqui. Vou colocar um negocinho aqui pra vocês verem. Ó, o nosso amigo aqui, o Ferry Bolt aqui, o Steamboat do Mickey. E se liguem nesse detalhe. Nós temos agora um crop tem a ultra wide, uma vez e duas vezes, gente. Tá vendo? Duas vezes, deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. E o 3 vezes, que é a câmera principal, né? Que é a câmera de zoom dedicada. Essa câmera aqui de 2 vezes, ela não existe fisicamente. Ela é um crop do sensor principal. Ah, Becker, é um zoom digital? Não necessariamente. Eles, na verdade, utilizam só a porção do meio do sensor, que te dá um zoom sem você perder, sem você ter aquela perda tão grande como é o zoom digital. Mas é claro que você usa menos pixel na foto. Quando a gente olha aqui no iPhone 13, a gente vai ter basicamente a ultra wide, né, a câmera de uma vez e a câmera de 3 vezes. Por que eu tô falando que isso faz tanta diferença, gente? Porque a câmera de uma vez aqui do iPhone, ele é uma câmera, ela não é uma ultra wide, mas é uma câmera aberta. Ela já é uma câmera, uma grande angular, tá? Ultra wide é super aberto. Grande angular é uma lente já mais aberta, que vai dar um pouco de distorção. Então, quando você tira a foto, você fica ali um pouco meio desproporcional, a cabeça meio ovalada, né? Isso é uma questão de fotografia, de uso de lentes. Então, esse cropzinho de 2 aqui, que a Apple colocou, gente, é mais ou menos próximo a uns 50 milímetros ali de uma câmera normal. Isso é muito bom para quem gosta de tirar fotos com uma proporção melhor. Então, uma foto, né, que você vai tirar de corpo, de pessoa, é bem melhor para tirar foto. Você não fica com aquela cabeça meio ovalada, aquela coisa meio esquisita que me incomodava sempre no iPhone. Então, isso aqui é um detalhe muito bobo que fez muita, mas muita diferença no uso. Outra coisa, gente, câmera macro do iPhone, como é que está? Continua funcionando muito bem, tá? Ela continua integrada aqui na Ultra Wide, só que ela continua com aquela, eu não sei se mudar a distância exatamente focal, mas é um negócio bem absurdo, quer ver? Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui tem a distância, ó, vou tirar. Opa, tá filmando até, desculpa. Pôr em foto, aproximar, e olha só, gente. Tirei uma foto aqui no modo macro, só pra vocês verem. Tá vendo essa textura aqui, né? Esse monte de buraquinho. Isso aqui é basicamente a textura do EVA, que eu estou usando aqui no vídeo. Então esse é o nível, né, de macro, de câmera macro que o iPhone consegue fotografar. Você tem uma bela de uma câmera potente aqui. Mas, todavia, no entanto, iPhone 13 Pro Max, vamos ver, fazer aqui a mesma coisa, ó. Vou aproximar. Opa, pera lá. Calma aí. Opa, agora conseguiu. Tiramos a foto. E olha só, opa! Também tenho, hein? Uma bela câmera macro aqui, olha isso. Então, gente, deu pra ver que também não muda muita coisa na câmera macro, tá? São pequenas melhorias no aparelho. Resumo da ópera, gente. Já falamos acho que de tudo, desempenho, tela, câmera, depois a gente vai trazer um teste de vídeo lado a lado, tá? Filmando com os dois aparelhos para vocês verem um pouquinho, né, da questão do modo, até do modo estabilização, comparando os aparelhos lado a lado. Mas o que eu digo para vocês é, se você tem um iPhone 13 ou até um iPhone 12, eu não vejo motivos para você pular para um iPhone 14. Becker, eu não tenho nenhum iPhone,
eu já quero chegar no mais novo, você acha que vale a pena? Aí eu acho que é um bom negócio. Mas Becker, eu quero economizar uma grana. Putz, será que eu posso pegar o 13? Vai estar de boa? Vai estar de boaça. Você vai estar muito bem atendido nos dois aparelhos. A gente poderia até dizer que o iPhone 14 é meio que um iPhone 13S, tá? Com algumas melhorias. Ele reaproveitou algumas coisas, reaproveitou até um sensor de câmera. A tela é muito parecida, mas tem mais brilho. Tem ali um Always On Display, umas coisinhas são adicionadas, mas que não mudam a estrutura do aparelho, o aparelho em si como um todo. Então são pequenas melhorias que tornam, claro, o uso dele melhor, mais completo, mas não faz sentido uma troca entre gerações, principalmente entre essas duas, 13 e 14. Fotos, muito bom nos dois, um pouquinho melhor no 14, mas assim, se você me mostrar as fotos lado a lado dos dois aparelhos em situações do dia a dia, eu não consigo distinguir para você qual que é o 14 e qual que é o 13, tá? Então, é basicamente isso, galera. Quando a gente fala dos modelos do Pro, a gente teve o A16 Bionic. Quando a gente fala do 14 normal e do 14 Plus que vai chegar, aí a história nem tem muito o que pensar, porque é o mesmo processador da geração anterior do Pro, tá? Então, se você não tem a linha 14, que é a linha mais básica, é um aparelho ótimo, mas ele vai ser a geração, né, de hardware e câmeras do 13 Pro da geração anterior, tá bom? Então é isso, meus queridos e queridos. Deu para vocês perceberem que a Apple sim melhorou, né? Conseguiu trazer pequenas novidades, mas que não trazem ele como um aparelho totalmente novo para você fazer a sua troca. Então se você está com o 13, fique em paz. Se você está com o 13 Pro, com o 13 Pro Max, fique em paz. Se você vai entrar no universo da Apple e economizar um pouco, vai aqui, você vai estar de boa. Mas, Becker, eu quero o melhor, eu quero o último. Você vai estar muito bem atendido aqui também. Beleza, meus queridos e queridos? É isso aí. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto e se lembrem, tá? Aqui na descrição vai estar o link do iCare Phone Transfer da Tenorshare para você poder transferir o seu Android entre o seu celular Android para iOS com maior facilidade, fazer backup no computador. Lembre-se que é muito importante esse backup de WhatsApp, não é uma dor de cabeça, a gente perde isso. E eles têm diversas outras soluções em diversas outras áreas, a Tenorshare também. Não esqueçam de conferir, links aqui na descrição, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera!